Olha lá, começou mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna. Que coisa boa que você está aqui com a gente no nosso canal do YouTube. Aliás, se você ainda não deu o joinha, tá? Aquele joinha, por favor, ajuda o Prof. Dani a crescer o canal, tá? Não esquece, por favor, de te inscrever no nosso canal, bem legal, bem importante. O joinha é bem importante também. Se você puder deixar um comentário, eu te agradeço muito. Pode ser uma carinha só, tá? Só uma carinha feliz, assim, tá? Enfim, se você quiser deixar algum comentário também de alguma dúvida, sugestão, enfim, por favor, crítica, fique bem à vontade, tá? E vamos que vamos para mais dicas de língua portuguesa aqui para você. Deixa o prof compartilhar. Lembrando, né, pessoal, enquanto eu vou compartilhando aqui, deixa eu só colocar no modo apresentação aqui para você, só um minutinho. Enquanto eu vou compartilhando aqui com você, tá? Não te esquece que se você está procurando um curso aí completo de língua portuguesa para concurso, vestibular, Enem, tá? Tem um link na descrição aqui do vídeo, que é o link de contato com o Prof. Dani Marques, tá? Entre em contato ali, teremos prazer em atendê-lo, tá? E certamente temos algum curso aí que vai te ajudar aí nos teus objetivos, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, objetivo, falando em objetivos, o objetivo da nossa aula de hoje está aqui, ó. Deixa eu só tomar o meu cafezinho descafeinado, você já sabe por quê, não vou contar a história de novo. Mas, pelo menos, ele mata a saudade do café, né? Então, ó, objetivos da aula, reconhecer os verbos em um texto, tá? Então, né? Compreender a função dos verbos no texto, tá? Então, a função deles, para que eles servem, né? E analisar a sua transitividade verbal, tá? Já falamos num vídeo anterior aqui, tá? Você dá uma procurada aí na playlist, procura por transitividade, tá? A gente já tem ali um vídeo falando de transitividade, o primeiro vídeo. Vamos seguir hoje falando de transitividade. Então, pessoal, vamos começar com uma reflexão. Leia e reflita. Olha aqui, ó. Chovia muito, o placar era 0-0. Os jogadores corriam desesperados pelo gramado. O juiz apitou o fim da partida. Nenhum gol, pouca técnica, mas muita garra. A tarde de domingo esteve ótima. As crianças brincaram muito e os pais ficaram felizes. Agora, olha só, vamos tentar imaginar esse texto sem essas palavras destacadas. Muito, o placar 0-0. Os jogadores desesperados pelo gramado. O juiz, o fim da partida. Nenhum gol. A tarde de domingo, ótima. As crianças, muito. E os pais, felizes. Você viu que o texto ele fica mais parado, sim ou não? Sim, mais estático, né? Sem muita movimentação, sem muita, né? Palavras que indiquem uma sequência de eventos ali narrados. Por quê, pessoal? Porque nós tiramos justamente os verbos. Porque os verbos servem para isso. Os verbos são as palavras que vão nos trazer uma ideia de ação, de estado ou fenômeno da natureza, né? Então, ações como correr, corriam, apitou e brincou, né? Verbo correr, apitar e brincar. Estados, né? Os verbos de ligação normalmente nos traz essa ideia de estado, né? Verbo ser, verbo estar, verbo ficar, ó, era, esteve e ficaram. E verbos que indicam o fenômeno da natureza, como chover, nevar, trovejar, relampejar. Aqui no caso, o chovia, né? Que é do verbo chover, tá bom? Então, os verbos, como muitos aqui já sabem, né? Mas não custa lembrar, né, pessoal? Os verbos são as palavras que vão indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, ok? Beleza, seguimos, tá? Agora, olha só, que cena o texto retrata, né? O texto vai retratar o quê? Uma partida de futebol em uma tarde de domingo chuvosa, né? Tá? E crianças brincando em um parque sob a supervisão dos pais. O que você acha? Bom, olha só, ele começa com chovia muito, né? Depois era 0-0, tá? Aí, só que ele termina dizendo que a tarde domingo esteve ótima. Olha só, né? As crianças brincaram muito e os pais ficaram felizes. Bom, provavelmente aqui, né? Provavelmente não, tá? Certamente seria a primeira possibilidade. Ali era para sair B, né? Ou produção, erramos em produção. Produção, tem que chamar o pessoal da produção aí, ó. Te contar, né? Dani, quem é o produtor? É o Marques. Dani, qual é o teu nome mesmo? Daniel Marques, tá? Mas assim, ó, olha só, pessoal.
Então, que era uma partida chuvosa, boa, né? Que era uma partida de futebol, numa tarde chuvosa, a gente consegue. Agora, crianças brincando em um parque, sob a supervisão dos pais, os pais a gente consegue inferir, né? Os pais a gente consegue inferir. Vamos ver, na verdade, vamos lá, ó, chovia muito, corriam desesperados, já apitou nenhum gol, mas muita garra, tarde, domingo esteve ótimo, as crianças brincaram. Até poderia ser um pai, de repente, falando, né? Mas assim, ó, eu não tenho como afirmar isso, pode ser um narrador simplesmente falando das crianças, né? Então, eu não posso pegar a figura do pai, eu não posso pegar aqui a questão do parque, porque não disse que era no parque, podia ser no Beira-Rio, de repente eles estavam jogando no Beira-Rio, por que não? Tá? Beira-Rio, para quem não sabe, estádio do melhor time do mundo, internacional, tá? Então era uma partida de futebol numa tarde de domingo chuvosa, de fato. Olha aqui, ó, chovia, né, tá? O placar, gramado, o juiz apitou, então de fato isso aqui era uma partida de futebol, nenhum gol, e domingo, né? Tá aqui a nossa domingueira, tá bom? Muito bem, agora vamos reler a penúltima oração do texto. As crianças brincaram muito. Dani, o quê? Tem uma coisa aqui que eu não lembro o que é, tá? A palavrinha oração. Se você não lembra o que é oração, eu vou relembrar para você. Oração é toda a frase com verbo. Na verdade, é toda a frase com verbo ou com locução verbal, tá? Isso é uma oração. Oração é a frase com verbo ou com locução verbal. Anota isso aí, tá? Porque daí depois, quando você entra lá na análise sintática e estuda oração coordenada, sindética, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, aí você não lembra nem o que é oração. Oração é toda a frase com verbo ou locução verbal. Dani, toda oração é uma frase? Sim. Porém, toda frase será uma oração? Não. Tá? Quando, vamos lá, eu chego, de repente, num determinado lugar e vejo que um prédio está em chamas, eu digo assim, ó, fogo! Fogo é uma frase. Por quê? Porque é um enunciado com sentido. Frase é qualquer enunciado com sentido, tá, gente? Só que, para ser oração, essa frase precisa ter um verbo ou uma locução verbal. Fogo não tem verbo. Então é frase, mas não é oração. Ok? Muito bem. Tá? Então, ó, vamos reler. Diz assim, ó, dizia assim, as crianças brincaram muito. Vocês viram o que eu dizia? Saiu dizia, né? Deu uma travada aqui, né? Deu uma deslizada, né, professor? Olha aqui, ó. As crianças brincaram muito, né? Tá aqui. Vamos lá, tá? Quem? As crianças. As crianças, pessoal, é o nosso sujeito. É o nosso sujeito, tá? Muito bem, que é quem pratica a ação do verbo, né? Ou seja, as crianças, eles ou elas, né? Tá? Podem ser os meninos, podem ser as meninas, podem ser os dois, por que não, tá? Lembrando que aqui, ó, crianças no plural, por isso que o verbo está no plural. A gente já aproveita e relembra uma regra de concordância verbal, que é a primeira regra, que diz que o verbo, ele concordará com uma coisa chamada núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito, tá? Não esqueçam disso, tá, pessoal? Então, o verbo concordará com o núcleo do sujeito. Como o meu núcleo é crianças, está no plural, verbo no plural. Por isso está aqui, ó, quantos? Mais de uma pessoa, portanto, plural, né? Quando, pessoal, tá? Ó, o estado já ocorrido, ou seja, tempo passado, porque as crianças brincaram. Então aquilo ali já passou, já era, tá? Isso aqui, ó, tempo passado, a gente chama, né, de pretérito. Pretérito, tá? Qual o pretérito aqui, Dani? Bom, aqui seria pretérito perfeito, né, pessoal? Mas depois exploramos isso em outro momento, tá? Então, a ação expressa com certeza, a ação é expressa com certeza, resposta sim. Por quê? Porque o verbo está no pretérito perfeito do indicativo. Esse cara aqui, né, pessoal, o modo indicativo é o modo da certeza. Modo da certeza, ok? Mas, Dani, nós não iríamos falar de regência? Sim, vamos falar de regência, vamos seguir, vamos lá, olha só. Então, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos brincar um pouquinho mais com regência. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha para esses verbos aqui, tá? Eu quero que vocês me digam assim, ó. Qual deles precisam de complementos, obrigatoriamente? Ou seja, o que é um complemento? Você já viu isso no outro vídeo, né?
Obviamente, o nome já diz, né? Complemento. O que ele faz? Complementa, ou seja, ele vai complementar o sentido do verbo, tá? Ou seja, o verbo sem essa expressão, a frase vai ficar meio capenga, meio jururu, tá? Então, se eu digo assim, ó, as crianças ganham. Como assim as crianças ganham? As crianças ganham o quê? Tá? Olha só, olha a perguntinha que eu estou fazendo aqui, né? As crianças ganham o quê? O que que elas ganham? Você pode me dizer, as crianças ganham, vamos lá, chocolates. Olha aqui, ó, as crianças ganham chocolates. Isso é muito bom, né, gente? Então, chocolates é um complemento do verbo ganhar. Ok até aqui? Muito bem. As crianças emprestam. Eu vou trocar de cor para ficar bem colorido aqui, ó. As crianças emprestam. Parou aqui a frase. Não, mas peraí, Dani. Tá? As crianças emprestam o quê? Tá? Olha o detalhe. As crianças emprestam o quê? E elas emprestam para quem também, sim ou não? Sim, né? Tá? Então, olha só. Elas emprestam seus livros. Seus livros. Para quem? Para os colegas. Ou, por que não, aos colegas, tá? Aos colegas. Opa, legal. O que isso aqui quer dizer? Ó, emprestam o quê? A quem? Vocês viram que eu fiz mais uma perguntinha aqui, ó? Eu fiz o quê? Primeira pergunta, resposta, seus livros. Segunda, a quem? Aos colegas, né? Por que isso, pessoal? Porque eu estou utilizando dois complementos aqui. Dois complementos. Então, o verbo emprestar normalmente pede dois complementos. Ok? Ok, deixa aqui, já voltamos, tá? As crianças precisam. Aí tu vai dizer, eu também. Sim, mas peraí. Precisa de quê? Ó, precisa de quê? Ou de quem? Por que não, né? Então, as crianças precisam de quê? As crianças precisam de educação. Educação. Vai, é verdade. Olha só, as crianças precisam de educação. Nossa, meu C cedilha saiu horrível aqui. Então, as crianças precisam de educação. De educação é um complemento do verbo precisar. Tá ali. Muito bem. E as crianças sorriem. Legal. As crianças choram? Não. As crianças surtam? Não, as crianças sorriem. Olha só, eu poderia parar aqui. Eu até poderia colocar uma ideia de intensidade, uma ideia circunstancial, mas eu posso parar aqui, tá? Muito bem. Pessoal, esses verbos, vou colocar lá em cima, ó, os verbos que pedem um complemento verbal, tá? Os verbos que pedem um complemento verbal são os chamados verbos transitivos. Verbos transitivos. Então, você sabe que o verbo ganhar é um verbo transitivo, você sabe que o emprestar é um verbo transitivo, você sabe que o precisar é um verbo transitivo. Agora, aquele que não tem complemento, aquele que não tem transitividade, ó, aquele verbo que não tem complemento verbal, ele não pede um complemento verbal, é porque ele não tem transitividade. Então, ele é um verbo intransitivo. Tá aqui, ó. Então, as crianças sorriem é um verbo intransitivo. Legal? Vamos lá, tem mais uma partezinha interessante. Olha só, qual é a outra parte interessante, Dani? É a seguinte, você viu que o complemento do verbo ganhar aqui no primeiro exemplo, que é chocolates, não vem introduzido por preposição. Do verbo emprestar, o primeiro também não vem com preposição, mas o segundo vem introduzido por preposição. O verbo precisar vem introduzido por preposição, que é a preposição de. E o sorrir já vimos que não tem complementos. Pessoal, o verbo, tá? Quando ele pede um complemento, ele é transitivo. Esse complemento verbal pode ser introduzido por uma preposição obrigatória ou ele pode ser introduzido por, não preposição, ou seja, ele não é introduzido por preposição. Aquele que não é introduzido por preposição, o complemento que não é introduzido por preposição, nós chamamos de objeto direto. O complemento que é introduzido por preposição, nós chamamos de objeto indireto. Então, percebam que chocolates é um objeto direto, que seus livros é um objeto direto, porém que aos colegas é um objeto indireto, que de educação é um objeto
indireto, porque de é preposição. No caso de aos colegas, o a é preposição. Então, o que acontece? Nós temos ali objetos indiretos. Pessoal, quando as crianças ganham chocolates, como eu só tenho um objeto direto como complemento, esse verbo é chamado de verbo transitivo direto. No segundo caso, eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Então, ele vai ser chamado de um verbo transitivo direto e indireto. No terceiro caso, eu só tenho objeto indireto. Então, vai ser um verbo transitivo indireto. É assim que a gente classifica os verbos transitivos. Legal, né? Bem tranquilo, vai dizer. E então tá. Pessoal, olha só. Falamos bastante aqui nesse vídeo, então, sobre transitividade verbal. Lembra? Transitividade verbal nada mais é do que a necessidade do meu verbo, tá? De apresentar junto a ele um complemento verbal. Aí você vai olhar se esse complemento verbal tem preposição ou não tem preposição, tá? Lembrando que aquele verbo que não pede complementos, ele não tem transitividade. Nós chamamos de verbos intransitivos. Em outros momentos falaremos também do último tipo de verbo que faltou aqui na parte de transitividade, que são os chamados verbos de ligação. Mas isso é assunto para a próxima aula, tá bom? Curtiu? Gostou? Deixa o teu like, deixa o teu joinha aí, compartilha com os teus amigos. Não esquece, tá procurando um curso de verdade aí, um curso completo de língua portuguesa, tá? Clica no link que tá na descrição do vídeo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, bons estudos e te vejo na próxima. Até lá, tchau, tchau.